Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Estamos dando continuidade aos nossos conteúdos. Na aula passada a gente viu o que era um conto, a sua estrutura, como é que ele é formado. Hoje a gente vai estudar o que é um texto dramático. Então, lá na página 144, ele já começa com um pequeno texto, conhecidamente, O Sonho de uma Noite de Verão. Então, o que é um texto dramático? O próprio nome já fala, drama, envolve conflito. Então, um texto dramático, ele representa algum tipo de conflito da vida a partir do diálogo entre os personagens. E qual é a finalidade desse tipo de texto? Então, a finalidade é a representação dos seus conteúdos na presença de um público. Então, o texto dramático, ele apresenta um conflito a partir do diálogo entre os personagens na presença de um público. Então, lá na página 49, nós vamos ver como é a estrutura desse texto dramático. Então, primeiro nós temos a cena e ato. Cena é a unidade, a subdivisão do texto dramático. O desenvolvimento da história acontece pela sucessão de cenas. Nem todos os autores em diferentes épocas e culturas entenderam a cena de maneira igual. De forma geral, o que caracteriza uma cena é o desenvolvimento de um único acontecimento, a permanência das mesmas personagens, mesmo que entre personagens no meio da cena e saiam outras, como na cena 1 do texto analisado. Um grupo estável permanece dando continuidade à ação. De uma cena para outra, pode ou não haver troca de cenários. Alguns autores, como o inglês Shakespeare, chegaram a desenvolver uma mesma cena em mais de um cenário, mas esse não é um procedimento habitual. O ato se constitui de uma série de cenas interligadas, são como capítulos da peça do teatro, embora sejam em número bem menor do que nos livros. De modo geral, uma peça se desenvolve em um ato único, 2 ou mais, no máximo 3. É frequente um ato ser encenado em um único cenário. Então aqui a gente pode observar o que é uma cena e o que é o ato. Lá na página 50 nós temos os personagens e diálogos. No texto dramático, as falas das personagens ou são diálogos, palavra de origem grega composta por dia, que significa por, através, e logos, que significa palavra, discurso. Ou são monólogos, a personagem fala sozinho, mono significa só. Diálogo é a troca de discurso entre personagens. Usualmente é por meio dos diálogos e das ações que reconhecemos características de personalidade das personagens. Não é comum um texto dramático apresentar um narrador que explique, comente ou critique a história ou as personagens, como acontece em grande parte dos textos narrativos. Rúbricas ou marcações. As rúbricas, também chamadas marcações ou indicações de cena, descrevem o que acontece em cena, como movimentação e expressão de personagem. Dizem se a cena é interior ou exterior, se é dia ou noite, e o local em que transcorre. Interessam aos atores e à equipe técnica. Essa parte das marcações da rúbrica interessa mais, como a gente viu, a atores e às equipes técnicas. Ambientação. Quando um autor ambienta um texto em determinada época, deve refletir a obra, a linguagem, os costumes, os objetos e as vestimentas
dessa época. No caso da encenação do texto dramático, há duas possibilidades: conservar a ambientação original ou alterá-la, usando a linguagem, os costumes, os objetos e a vestimenta de outra época. Então, a ambientação é o local onde vai acontecer aquela dramatização daquele texto dramático. Então, para a nossa atividade de hoje, vocês vão ler o texto da página 44, Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Se vocês tiverem um pouco de curiosidade, lá na página 47 tem um pequeno resumo de quem foi Shakespeare, William Shakespeare. Então tem um pequeno resumo da vida dele. De acordo com esse texto dramático que você vai ler na página 44, você vai responder a página 48, 49 até a página 50, tá certo? Então vocês vão fazer a tarefa 9 da página 97, a origem do teatro. Então vocês vão ler esse texto e de acordo com ele você vai responder a questão 1, 2 e a 3 da página 99. Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!